Bem-vindos ao podcast Bragança para Mulheres, onde em cada episódio a gente traz convidadas especiais para compartilhar com a gente suas histórias no empreendedorismo feminino. E as convidadas de hoje são super especiais, porque eu tenho certeza, gente, que esse podcast, esse episódio vai ser super zen. Elas trabalham juntos numa pousada em meio à natureza, onde proporcionam momentos de relaxamento, momentos de alegria, momentos de interação com a família, em casal. Então, estou muito feliz de trazer a história delas para vocês aqui hoje. Bem-vinda, Dani e Luísa. Obrigada, Jamile. Gente, eu que fui conhecer o espaço de vocês há pouco tempo e fiquei encantada, né? Deve ser muito gostoso trabalhar onde vocês trabalham, né? Conta pra gente. Sim, é muito gostoso, a gente adora trabalhar lá, todo mundo idealiza a gente fazendo a trilha, fazendo as terapias. E realmente, eu diria que os macaquinhos aparecem todos os dias, então essa parte é muito leve, eu diria, de trabalhar lá. E pra você, Dani? Sim, para mim também é muito prazeroso, é muito bom, alinha muito com aquilo que eu faço, né, com as terapias. O ambiente já proporciona a questão do relaxamento, a questão da integração com a natureza. Então, para a proposta que a gente tem, para o que a gente faz e a expectativa que a gente tem com relação a quem a gente recebe, o lugar, ele é maravilhoso. É a pousada, né? Recanto das Rosas, o nome, né? É até curioso. Uhum. Conta um pouquinho o porquê desse nome. A propriedade lá, ela se chamava Fazenda Santa Rosa. Era uma fazenda de café, também existia a cultura de rosas. E, na verdade, a Santa Rosa era como se fosse a padroeira dessa fazenda, desse conjunto de famílias que viviam lá. E foi dali que a gente tirou esse nome. E eu tenho uma história bem legal para trazer. A sede da pousada era a antiga casa dos meus avós. Uhum. E a gente tinha um padre da família, eu acredito que muita gente já ouviu falar dele, que era o padre João. E ele que cultivava das nossas rosas. E na frente da varanda, você que já foi lá, lembra, né? Tem as rosas lá, e eram as rosas que eram cuidadas por esse padre. Então, eu fiz questão também de trazer esse nome pra gente continuar um pouco trazendo essa história até para os dias de hoje. Literalmente, rosas abençoadas, né? Sim, muito. Tenho que admitir desde essa época, né? Que eu cultivo lá. Sim, elas eram maravilhosas mesmo. Quando eu conheci, né, a pousada, o que me encantou muito foi a questão de ser rústico, né? De ser realmente o caminho para chegar é muito bonito, né? Que a gente passa por árvores e tudo. O caminho, você fala, nossa, o que eu vou encontrar, né? Uma estrada de paralelepípedo, É um pouco né? misterioso, assim. Sim. E aí a gente sai da confusão da cidade e vai para um oásis na zona rural aqui de Bragança Paulista, né? A pousada fica a 5 quilômetros do centro, não é isso? Sim. Isso. E você já passa pela entrada, você já relaxa, né? Sim, eu digo que a gente tem o bom dos dois mundos. A gente tá perto o suficiente da cidade para você não ter que andar longas distâncias e longe o suficiente, né? A gente já entra naquela estrada de paralelepípedo, o barulho da cidade vai ficando para trás. Então, realmente, a nossa ideia mesmo é a gente criar um oásisinho, um local assim que a gente consiga trazer ainda essa proximidade com a natureza, né? Que hoje em dia tá ficando mais escassa cada vez mais difícil e cada vez a gente precisando mais, né? Sim, a gente vê muito isso no dia a dia, assim. Ô, Luísa, e como foi transformar esse espaço da família numa pousada? Eu tenho que te admitir que foi um mix de sentimentos no começo, né? Até a gente fazer essa transição, e aos poucos, né, essa memória dos cantinhos de infância e depois entendendo que outras pessoas estavam vindo para esse lugar, mas eu digo que o prazer de poder compartilhar esse lugar com muito mais pessoas, ter essa troca das histórias, as pessoas me trazem muito, a gente encontra muitas coisas em comum com muita gente, né, e fazer jus a essa história da família, poder dar continuidade, né? A pousada, ela surgiu de uma vontade da minha avó, que depois que meu avô faleceu, ela sempre também viajava muito, tinha referências, coisas que ela gostaria de fazer, e ela acabou caindo um pouco nessa história do turismo,
um pouco até eu conto que foi uma necessidade, porque a cidade é muito carente de hospedagem. Sim, a gente vê, assim, um déficit tanto dessa parte de hospedagem, de lazer, de estar um pouco mais perto da natureza, poder interagir com uma galinha, uma vaca, até pessoas que vêm a trabalho mesmo e não acham lugar. E retomando a história, essa necessidade acabou caindo um pouco no colo da minha avó. Amigos que falavam: Marilda, a gente precisa de alguém que receba bem, que fale inglês, que fale outras línguas, a gente não tem onde colocar esse pessoal de fora. Ela começou a receber, era uma história mais, uma pensão, assim. Eu digo que a semente foi plantada naquela época. E até outro dia, pegando um livro da biblioteca, caiu uma carta que minha avó escreveu à mão para ela mesma. E falando isso, um local... Eu te mostrei essa carta, né, Dani? Um local que as pessoas possam vir, interagir com elas, ter trocas. Eu falei, bom, então, realmente a sementinha foi plantada e eu pude dar continuidade a tudo isso, né? E a pousada, ela tem muito essa cara de mostrar que tem uma história por trás, que tem uma personalidade. Os hóspedes vêm, de quem é essa biblioteca? Quem estava por trás, né, da hora de montar esses livros. Então, eu acho que é um ponto muito forte nosso. Lembra assim. um pouco casa de vó mesmo, Sim. né? É acolhedor pelo Sim. mobiliário, pela forma que vocês, né, mantiveram a decoração com os móveis Sim. antigos Porque lá, apesar das mudanças, manteve a originalidade, né? Então, os móveis, essas coisas, eles foram mantidos. Então, tem muito essa característica mesmo. E a gente sente muito acolhido lá, né? Sim, e eu acho que a gente continua trazendo isso porque agora as novas pessoas que estão fazendo parte dessa história daquele local, elas agregam muito, né? Então a Dani traz as referências dela, literalmente trouxe as plantas dela para nossa varanda. Então eu gosto de ver Sim. que as peças, os tijolinhos continuam sendo construídos, sabe? Vai As se encaixando ali também, né? Dani, você é massoterapeuta? Sim. Explica a diferença de massoterapeuta para uma massagista pra gente. Então, Jamile, basicamente é a formação, né? A formação do massoterapeuta, ela é mais longa, né? A gente se especializa mais em algumas técnicas. Então, o massoterapeuta, ele tá mais bem preparado para receber ou para fazer uma análise de uma forma mais integrativa do que só o massagista, né? Então, assim, não é só deslizamento e amassamento, né? A função da gente, ela é muito além disso, né? O massoterapeuta, ele vê o corpo como uma unidade mesmo, então ele vai ter uma análise bem maior do que só uma parte ou só uma técnica. Trata o indivíduo como um todo ali com suas mãos. Sempre. Ô, Dani, há quanto tempo você está nessa área? Então, eu fiz uma transição de carreira, né, há pouco tempo. Esse ano eu migrei de uma vez mesmo, definitivo, para a área da saúde, da massoterapia, para trabalhar com as terapias manuais. Mas isso foi na pandemia. Começou na pandemia. Então, em 2020, eu comecei a estudar, comecei os estudos, né? Comecei com as técnicas energéticas e depois fui achando pouco e aí fui me mergulhando cada vez mais. E aí, em 2021, eu comecei a atuar mesmo com as terapias manuais. É muito legal. Todo mundo que vem aqui, a gente fala da pandemia. Porque a pandemia foi um divisor, transformador, momento de resiliência. A pandemia já tem um tempo, mas todo mundo se transformou de alguma forma na pandemia, né? E você acredita que sentiu necessidade de, né, ajudar outras pessoas de outro jeito, Sim, né? Foi um start mesmo. Foi um start. Eu acho que eu brinco sempre que o ócio, ele precisa ser um pouco alimentado, né? Então, essa coisa de todo mundo não poder sair, não poder fazer muita coisa, de estar em casa. Mesmo trabalhando, fazendo home office, a gente ficava muito tempo em casa. Sim. Então, eu falei, eu preciso fazer mais alguma coisa. E fui começar a estudar, né? Eu falei, preciso estudar alguma coisa. Então, foi um start mesmo. E como vocês se conheceram?
Então, olha, Todo mundo quer saber, aposto. Sim, e foi uma coisa bem curiosa, porque, bom, até fazendo esse link com a pandemia, né, a gente tava um pouco refletindo qual seria o caminho. A pousada acaba que recebe vários públicos, e eu tava assim, como eu vou encaminhar para o lado que eu quero ali, né? Aproveitar ao máximo o espaço com a finalidade que, enfim, eu me identifico também, né? Por isso que até você começou a entrevista falando dos nossos lados zen. Então, a gente melhorou a trilha, a gente refinou ela, eu diria, porque antes ela ficava mais guardadinha, assim. Então, agora, de fato, virou uma trilha ecológica. Então, a gente quer trazer muito isso. E comecei com essa parte do spa. Queria me aprofundar, poder oferecer mais terapias. Eu acho que o hóspede, o cliente que vem em busca disso é um dos clientes mais bacanas, assim. E a gente vê que é muito prazeroso, assim, receber essas pessoas que estão em busca de se curar de algo, né? O propósito de por que trabalhar todos os dias. Então, eu tinha iniciado as obras do spa, criando mesmo uma sala de massagem. E a Dani, assim, literalmente bateu na minha porta. Eu acho que faltava um mês para eu terminar a sala. Eu tava nos finalmente, assim. Então, ela se... Você não tinha pessoa ainda. Eu não tinha ninguém. Eu só tinha um espaço. espaço super legal, assim, mas não tinha ninguém em vista mesmo. Ela, literalmente, assim, ela que me buscou, que bateu na minha porta e foi uma conexão momentânea, eu diria. Mas você já trabalhava em outro local, Dani? não, então, quando eu terminei as formações, eu falei, bom, agora eu preciso trabalhar. Terminei as formações, eu sempre fiz muito curso, mas durante isso, até para continuar fazendo os cursos, eu falei, pronto, terminei a formação de fato daquilo que eu queria fazer, falei, eu preciso trabalhar. E aí eu comecei a procurar em Bragança, né, pousada, hotel, fui no Google. Foi de Google mesmo. E o momento não poderia ter sido melhor, Pois né? é. Foi como uma luva. Aí eu achei no Google, peguei o e-mail, mandei o e-mail e ela respondeu. É incrível, né? Eu falo que basta a gente começar um movimento que as portas se abrem, né? Sim. Você começou a construir um espaço, Sim. apareceu uma pessoa Foi. literalmente batendo na sua porta. E ela, desde o início, ela, então, pegou o spa mesmo, me trouxe uma profundidade que eu... Enfim, no fim foi a tampa certa da panela, porque eu tinha uma vontade, criei um espaço, né? Tinha uma pessoa que também me ajudou bastante a idealizar esse centro de spa, mas eu não tinha... e até hoje, assim, a gente se agrega muito por causa disso, porque a Dani traz essa parte do estudo, do embasamento, do aprofundamento do spa. Então, a gente... Foi um casamento que deu super certo, Que né? bom. Porque trabalhar todo dia junto é assim mesmo. A gente gosta bem de saber a história das Sim. convidadas aqui. Eu vou voltar um pouquinho. Antes Claro. de você ter a pousada, você já empreendia, Luiz? Não. Não? A minha trajetória, morei em Bragança, depois nos mudamos para São Paulo, fiz o colegial e fiz faculdade de moda em São Paulo. Também fui batendo de porta em porta até conseguir um emprego na editora Trip. E lá foi muito rico, assim, porque eu comecei de estagiária, fui aos pouquinhos, fui crescendo até entrar na área de produção de moda. E trabalhei em várias revistas, então, tanto as revistas próprias deles, quanto... A revista Cidade Jardim era um público mais elitizado, C&A era uma parte mais de... empresas grandes, né, multinacional, então eu digo que eu me criei na vida na Trip, assim, eu sou muito grata, porque produção é um eterno, todos os dias você tem que resolver 1000 problemas que Exato. acontecem. Então, essa bagagem depois eu trouxe para a pousada, né, o que aconteceu foi que eu conheci meu companheiro e ele também me despertou um pouco para isso. Sempre fui uma pessoa que gostei muito de viajar, sempre tive muito essa sorte por eu ter a família na Itália, visitá-los todo ano, então a gente já tinha essa rodinha no pé, eu brinco. Uhum. E aí embarquei nessa aventura com ele. Pra mim, assim, morar em São Paulo era muito maçante. A rotina de segunda a sexta, com os horáriozinhos, né, entrando às 8, saindo às 6. Eu lembro de estar contando os minutos, assim, pra chegar o meu fim de semana, eu curtia ele ao máximo. Eu falava,
falava não. Meu companheiro viajando, né? Me contando as aventuras dele. Eu falei, o quê? Eu vou ficar aqui em São Paulo enquanto ele tá aí rodando pelo mundo? Larguei tudo. Eu lembro da minha chefe falando, meu Deus, o dia que você quiser voltar, porque... a gente, né, quando embarca numa coisa, faz de uma maneira melhor possível. E aí, então, começamos a viajar. A gente fazia alguns programas de ficar nas propriedades, tanto nos Estados Unidos quanto na Itália. Das propriedades rurais na Itália. A Itália inteira é embasada nisso, né? Produtores de queijo, produtores de presunto. Eles chamam de agroturismo. Eu já ia falar, tudo lá é turismo, né? Tudo lá eles é turismo, usam tudo sim, né? O país gira em torno disso e eles valorizam muito a cultura deles. Então, a gente ficava em fazendas, aprendia a fazer queijos. Vinham pessoas de 300, 400 quilômetros para comer aquele queijo, para ver aquela cabra que tá dando queijo. Na Califórnia a gente teve muito também essa experiência, assim, das propriedades rurais. Então, foi aí que nasceu também esse start. A gente tava com a pousada, que antigamente não era pousada, né? Parada, minha avó tinha falecido. E tava tudo meio que em estado de dormência, assim. Aí a gente olhou para um lado, olhou para o outro, vamos pegar a pousada para tocar. Eu incluo ele porque ele também sempre foi uma pessoa que me ajudou, Te impulsiona, né? Me impulsiona, né? A gente... Qual que é o nome dele? Ciro. Então a gente tem relacionamentos... Não sei se foi você que me falou isso. Ou as pessoas são pedras ou as pessoas são balões. Ou elas te põem para baixo ou põem para cima. E a gente se nutre muito isso, eu e ele. Então... Peguei a pousada, comecei a fazer muito aos poucos, assim, reformando cantinho por cantinhos. No começo a gente servia o café da manhã todo mundo junto numa mesona enorme. Agora a gente tem o espaço do restaurante com as mesas individuais. Então, eu também me orgulho muito dessa trajetória nossa, assim. Nunca tivemos algum grande investidor por trás, então é uma enorme satisfação de você ver. Ele te apoiou, então, desde o início, né? Você teve, que bom esse apoio, né? Sim. E o que você trouxe dessa vivência fora sua e dessa experiência que você hoje aplica na pousada? E qual que é o diferencial também da pousada hoje? Eu acho que o que eu trouxe de fora foi muito uma bagagem de a gente valorizar o que a gente tem. Sabe? Essa coisa da nossa cultura, o que a gente faz há muito tempo, muito bem feito. Tudo bem, a Europa, os Estados Unidos é um lugar de inspiração, mas, gente, o Brasil é uma potência em todos os sentidos. É um lugar extremamente produtivo. Eu acho que a palavra é extremamente fértil. Tudo que você cultiva aqui, o solo literalmente é fértil, né? Aí Bragança é uma cidade que tem muito para crescer, assim, então eu acho que a gente soube usar isso. E assim, eu ainda não me hospedei lá, mas é nítido o cuidado que vocês têm nos detalhes, né, do espaço. E aí, falando em detalhes, em cuidado, eu volto aqui para Dani também, né? Ô Dani, antes de empreender na Atma Terapias, o que você fazia? Então, eu sempre fui da área administrativa, né? Era funcionária pública. Atualmente eu sou afastada, né? Uma licença sem remuneração por um período longo. Mas praticamente a vida inteira eu fui funcionária pública da área administrativa e dentro da área administrativa na área financeira. Então, meu assim, Deus, Dani, eu não te imagino, porque assim, eu já fiz, né, uma massoterapia com a Dani, assim, eu realmente não consigo te imaginar nessa posição. Dá pra ver que não se encaixava, né? A vida inteira eu trabalhei com números, com o financeiro, cuidando dessa parte mesmo. E depois foi uma migração bem... O que é muito valioso para quem tem um negócio, né? Que se você também não souber administrar as finanças ali, isso pode ser qualquer negócio que não vai para frente, né? Sim. Ô Dani, conta um pouquinho assim sobre as massagens. Quais são os estilos de massagens, de terapias que você entrega lá na pousada? É um spa mesmo? Conta isso pra gente. Então, é um spa mesmo, né? A gente tenta trazer até muito disso.
toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu tento me inteirar o máximo daquilo para eu entregar o que realmente está certo, o que realmente está correto. E a gente tem uma ideia errônea daquilo que é SPA, né? SPA, ele não é um nome, SPA é uma sigla, né? Que do latim é saúde pela água. Então, SPA, para ser um atendimento de SPA, um atendimento ser considerado de SPA, ele precisa ter a água envolvida em alguma etapa do atendimento. Então, depois da massagem, um banho de imersão, ou antes da massagem, um escalda-pés, ou a água ela precisa estar ali envolvida de alguma forma, né? Isso nasceu lá na Idade Média, com as casas de banho, justamente. As termas, né? Isso. A água já é algo que a gente traz muito dos ancestrais, né? Isso, porque assim, a água ela tem que vir como esse ingrediente, como essa fase do atendimento, como uma parte da saúde mesmo, né? Tanto que quando a gente fica doente, a primeira coisa que pede para tomar água. Se você vai fazer alguma coisa, vai se hidratar, água. Então, assim, a água, o banho de imersão, né? No nosso caso, ele não é só a pessoa que vai ali, entra na banheira e pronto. Não, aquele banho, ele teve toda uma preparação. Os óleos essenciais, os sais, então tudo é feito de forma muito preparada. Então, isso é um SPA. Se a pessoa vai num lugar e faz uma sessão de terapia manual ou de massagem, isso não é um SPA. Isso é um atendimento terapêutico, relaxante, aí a pessoa pode dar o nome que ela quiser, mas não é um SPA. Se criou um conceito, né, em torno daquilo que deveria ser mesmo um SPA, e esse conceito está sendo carregado e ele está sendo levado, e aí, assim, SPA é um momento que a pessoa vai, faz lá, faz uma... Não é, entendeu? SPA é muito mais que isso. E, assim, lá, eu não costumo abordar a questão de técnicas, né? A gente tem o menu que a gente segue, e cada um tem um estilo, cada um é de um jeito, mas eu não gosto muito de me ater à técnica, né? Eu sempre faço o atendimento para a pessoa, né? Então, a abordagem, ela é sempre integrativa, ela sempre vai acontecer visando a pessoa. No atendimento do SPA, o que a gente mais usa é a massagem terapêutica, né? Para cumprir aquela função do relaxamento, para buscar essa coisa da cura, mas aí a gente vai conforme a necessidade. Tem gente que chega cansado, né? Sim. E aí a pessoa, olha, eu tô com uma dor aqui, passei muito tempo dentro do carro e tô desse jeito e tal. Então, a gente vai usar uma outra linha de abordagem. Então, às vezes a pessoa, né, chega também com a mesma questão, ficou muito tempo, chega um pouquinho mais retida, tá inchada. Vamos fazer uma drenagem. Então, tudo é feito de forma muito personalizada. Você escuta a pessoa e o corpo dela, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas você põe a mão ali no corpo, é outra sempre, também, não é? Sempre. Outra coisa que a gente tem muito em foco é estimular os 7 sentidos. Então, a gente pensa tanto a parte visual, né, a decoração com as pétalas, velas, os óleos essenciais de acordo com a necessidade de cada cliente. Oferecemos um chazinho de boas-vindas, um lanchinho ao final. Então, isso eu acho que é muito legal também, a gente olhar para cada coisinha individualizada, porque o conjunto todo é o que, no fim... E assim, o que a Lu falou dos 7 sentidos é porque, assim, a gente conhece 5, né? Conhecidos são 5, mas a ciência hoje, ela já estuda outros sentidos. Então, além da visão, né? Do olfato, do paladar, que é a questão do chazinho antes do lanchinho depois, né? A audição, a música, né? Que a gente usa muito. O tato, né? Na questão da massagem. Existem 2 outros que são abordados para os atendimentos do SPA, que é a noção de tempo e espaço, né? Um dos objetivos é fazer com que a pessoa perca mesmo a noção do tempo e do espaço, né? Não saber nem que horas são, nem onde ela está. E a imaginação,
né? Também é um sentido que hoje ele é estudado, é trabalhado e a gente tenta. Então, às vezes a pessoa levanta da maca, nossa, viajei, fui não sei para onde, eu não estava aqui. Então, isso também é um sentido que a gente trabalha. Então, assim, nesse sentido, né? A abordagem que a gente traz para o spa é uma abordagem muito completa, né? E assim, foram quase 3 anos estudando mesmo, estudando as abordagens, cada as detalhe, técnicas. né? Sim. E aí a gente foi introduzindo, teve coisa que a gente foi tirando e teve coisa, e aí assim... E não para pelo jeito, né? Sim, Que eu já não. vi que você é estudiosa. E eu acho que a Dani se identifica um pouco com o que eu vou falar, até fazendo um link com a nossa trajetória anterior, você vê a cara de cada cliente que sai ali do spa e voltar para casa e falar... Faz muito sentido, sabe? Eu acordo todo dia com esse propósito de ver a cara da pessoa super feliz, agradecida, falando que quer proporcionar isso para alguém que ela gosta muito. Para mim, é aquele respiro do fim do dia e falar, o dia de hoje valeu a pena por causa de essa pessoa que quis vir, me dar um abraço, me olhou no fundo do olho e falou, ai, muito obrigada por ter um local assim, por me proporcionar isso. Eu tenho certeza que isso é algo que nós duas, a gente valoriza muito. Sim, eu falo que pra gente que trabalha com saúde, com a terapia manual, todo mundo pergunta assim, ai, você não cansa? Ai, sua mão não cansa? Cansa, mas assim, não tem recompensa maior e melhor do que quando a pessoa levanta da maca e fala, ai, eu sou outra pessoa. Eu já ia repetir isso, eu falava assim, a gente sai de lá outra pessoa. Sou outra mesmo, pessoa, né? Pra gente não tem, assim, satisfação maior, né? Sim. Porque, assim, existe toda uma preparação antes, existe um bastidor que fica enquanto a terapia está acontecendo. A gente, às vezes... tá ali na preparação de outros momentos, né, que vão acontecer durante o spa, mas a gente quer que tudo saia perfeito, né? Existe o real e o ideal, né? E a gente quer a perfeição para ficar no meio ali de onde dá. Vai sempre melhorando também, né? Eu falo assim, a sim. perfeição mesmo não existe, mas a busca dela nos aperfeiçoa. Sim, né? Exatamente. Porque se você não procura por isso, né? Como Sim. que você vai? Você vai se acomodando, né? Exatamente. Imagina se ela não procurasse construir, que o spa, né? O espaço lá do spa, ele é muito bonitinho, né? Tem um caminho especial, uma chegada especial, né? Sim. Que você construiu, idealizou isso. E eu acho que vocês realmente conseguem entregar isso, que eu já tive essa experiência lá. É muito gostoso. E a gente fica assim, eu até saí de lá e falei pra ela, nossa, eu tenho que me organizar para vir aqui pelo menos uma vez ao mês. Sim. Né? Para fazer disso também uma rotina, né? Da gente aprender também, colocar esses momentos em nossa rotina, né? Sim. E a gente tenta criar também um pouco mais esses espaços, essas oportunidades. Então, aos sábados a gente oferece aula de yoga, a gente tem a trilha muito bem sinalizada para tentar trazer um pouco mais para esse cliente, que não é também... O momento de relaxamento, de desconexão, não envolve só você entrar no spa e ganhar massagem. Você chega antes, a gente já te coloca na varanda para ver os passarinhos, primeiro tomar um chazinho. Eu falo que é para ir descomprimindo. Sim. Né? Sempre acabamos falando de ficar um pouquinho mais, de ficar na piscina, porque no fim a experiência ela é tudo isso, né? Qual que é o diferencial hoje, assim, do spa e da pousada? Bom, a gente poder oferecer um spa retirado, com toda essa natureza ao redor, estando super perto da cidade. E sendo um spa. Sendo um spa. É o único spa de Bragança, né? Pelo que eu conheço aqui. Sim. Acredito que sim. É. A gente agora começa a ter alguns produtos bem legais para presentear. A gente tem uma caixa presente que a gente entrega na residência da pessoa, com uma velinha perfumada. Então, também já tentando trazer essa experiência já para dentro da casa das pessoas. Temos espaços para 2 pessoas, para casais. No Dia das Mães, a gente recebe muito mães e filhas. Então, eu diria que a gente consegue ter uma gama de produtos que atende algumas necessidades aqui da Noivos região. também vocês conseguem atender? Sim. Também.
Que é muito legal isso para Sim, noivos, sim. né? Dia da noiva, né? Da noiva. E eu vejo que é uma tendência, assim, as pessoas cada vez mais elas querem presentear as pessoas com experiências do que com uma coisa física, né? Uhum. Às vezes um objeto, uma camiseta, porque você conseguir proporcionar para alguém que você ama um momento de desconexão, eu acho que não tem um valor físico que dê para medir, né? Eu adoro ganhar de presente, Sim. vale massagem e dar também, né? Sim, porque com eu acho que são certeza. coisas assim que a gente é literalmente um presente mesmo, Sim, né? Sim. E agora, em relação à pousada, dando um pouco... A gente não para, a gente toda hora quer fazer uma coisa nova. Até você estava falando dessa dinâmica de nós duas, e eu acho que a gente traz muito uma para a outra, a gente se nutre muito. Estamos sempre pesquisando, tem alguns momentos da semana que a gente consegue sentar, a gente tá sempre, olha o que eu vi aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A peteca tá caindo um pouco, tá numa semana mais pra baixo, a outra já vem Outra com esse puxa. frescor, então eu gosto muito dessa dinâmica, assim, da gente não trabalhar sozinha, né, conseguir se erguer. Em relação à pousada, eu diria que um dos próximos passos, assim, que vai ser um diferencial, que acho que é mais alguma coisa que vai também unir tudo isso, é a parte das refeições. A gente quer abrir o restaurante, conseguir ter o cultivo localmente, então que a gente traga para o spa alimentos frescos, orgânicos, cultivados lá mesmo, né, receitas afetivas. E para os hóspedes da pousada, para quem comer vai... os pratos da sua avó Sim, aí, hein? Com Verdade. certeza. Qual é o nome da sua avó? Marilda. Marilda. Os pratos da Marilda aí, ó. Sim. Tem que colocar lá como em memória, Sim. né? Sim, com certeza vão vir algumas receitas. Cada um vai trazer alguma receita de família pra gente... E é muito montar gostoso a esse gente cardápio. honrar isso, né? Honrar Sim, as raízes, sim. o passado, né? Toda essa riqueza da nossa história, né? E você Sim. conseguir passar isso pra frente, parabéns, é muito no legal. fim, a gente é um resumo disso tudo, né? Exatamente, a gente vê, é de onde a gente vem, né? Sim. Meninas, e novidades? O que esse planejamento futuro aí no spa tem? Dani, eu percebo que você participa de muitos eventos também, né? Com a Atma. Sim. O que tem aí pra frente? Sim. Sim, a gente está sempre tentando estar presente, né? Nos eventos e, assim... No spa, a gente está sempre tentando trazer uma novidade, está sempre agregando alguma coisa. A gente tem outras intenções de aumentar, Sim. Eu acho que uma demanda por exemplo, despedida de solteiro, sabe? Ou o próprio super. dia da noiva com as madrinhas. Então, a gente vê tem sauna? Temos. Temos talvez, sauna, né? sim. A gente quer, talvez para ano que vem, já fazer uma sala um pouco maior pra gente conseguir atender 3, 4 pessoas juntas. A gente já começou, né, algumas mudanças, já mudamos o caminho, a entrada. Então, a gente já começou um processo e aí a gente tá tentando agregar mais e ainda. E essa necessidade tá batendo na nossa porta. A gente vê que uma sala de spa muitas vezes já... pouco. É pequena já. Eu costumo falar assim, né? Quando você esgota um pouco a sua capacidade de venda, que você tá perdendo, você está sempre cheio, você tá perdendo venda, Sim. né? Qualquer negócio, né? Comércio. Eu tinha uma cliente que ela vendia pijama, ela falava assim, mas eu tô tranquila, eu vendo meu estoque inteiro. Eu falei, então você tá perdendo venda. Ainda tem gente batendo na sua porta que você não atende, né? Você tá vendendo tudo. Sim. Tá perdendo venda, Exatamente. né? Tem mais gente querendo comprar e você tá sem produto certeza. aí. Então, sim, empreendam mais. E para a pousada, a gente agora tá fazendo esse movimento de aumentar também os quartos. A gente tá indo por um caminho que também, de novo, uma bagagem que eu trago minha, assim, uma vontade de fazer diferença nesse mundo doido que tá, né? Então, a gente tá criando alguns módulos feitos de paredes de barro. Eu falo desse jeito porque é mais fácil das pessoas entenderem. É uma técnica que se chama taipa de pilão, mais antiga que os portugueses aqui do Brasil. Então, acho que vai ser bem legal, assim, a gente quer trazer uma construção com um impacto muito pequeno, assim, uma pegada de carbono bem baixa, uma construção sustentável. A gente tá vendo essas ondas de calor, então a sensação térmica de você estar numa casa feita de barro é outra, é um frescor. E uma experiência diferente, assim, vamos ver.
E você pode até chamar pessoas voluntários, né? Que tem essa pegada aí para fazer esses projetos. Muita gente quer aprender também esse processo de construção, né? Sim, que seja um cartão postal. Exatamente. Eu já vi empresas que realmente fizeram esse modelo construtivo, não sei se é a mesma técnica, mas também que usaram voluntários que queriam aprender. Sim. Porque eu acredito que todo mundo, né? Se a gente não pensar de forma mais, que seja um pouco mais sustentável, a gente daqui a pouco não tem mundo para sobreviver mais. A gente já tem esse projeto, como basicamente o que eu fiz também nas viagens foi um voluntariado para pegar bastante experiência. A gente tem esse projeto de receber os voluntários. Então, às vezes a gente recebe, é bem divertido também, porque a gente recebe gente de fora que não fala português. E eles nos ajudam bastante, é uma troca. De novo, no fim é trabalho, mas a gente se diverte bastante lá também. É isso aí. Meninas, vamos falar um pouquinho sobre network. A gente está num grupo aqui que tem 400 mulheres, né, empreendedoras, o grupo cada vez mais crescendo, né, a gente criando aí o podcast para justamente, né, levar as nossas vozes femininas. O quão é importante o network para vocês? E também quero que vocês comentem do evento que a gente acabou de fazer lá no espaço de vocês, que foi excelente. Estamos super felizes com o evento de ontem. Sim. Eu tô no grupo desde o começo, né, desde o comecinho do grupo, e entrei achando que ia fazer relacionamentos mesmo, né? Eu tava no começo, né? Tava empreendendo lá no começo, nunca tive essa experiência, assim, para fazer empreendedorismo, e muito bom porque é só para mulher, né? E é um grupo muito misto, então é bem legal. Eu procuro participar de praticamente todos os eventos. Eu acho que até hoje só um que eu não fui. E assim, é importante, né? Porque você acaba conhecendo outras pessoas, fazendo parcerias, né? E indo nos eventos, a gente já tinha, né? Essa vontade de acolher, de receber um evento lá na pousada. Faz todo sentido, né? Então, né? E primeiro, porque a gente tem a gente gosta dessa coisa de receber mesmo. E segundo, para tirar um pouco das pessoas de acharem que a gente está escondido e que a gente está muito longe. E não é, a gente está pertinho da cidade, né? Está a 15 minutos do centro, então é perto. Então a gente quis fazer isso, né? Mostrar o quão perto a gente está. Muita gente é de Bragança, mas não sabe que a gente existe, né? Verdade. Então, assim, nossa, mas eu não sabia que tinha. Então, foi uma maneira da gente chamar. Então, assim, eu adoro o network, gosto dos eventos, conheço bastante gente e super recomendo. E eu acho que é muito legal porque cria-se uma rede de apoio, né? Uma pessoa troca, às vezes uma dificuldade diária, algo que tá acontecendo. Eu vi um pouco disso, eu achei bem legal, assim. Porque tem essa troca, né? Você fala um pouquinho do que acontece no seu dia a dia, a pessoa fala, você percebe que você não tá sozinha no mundo. Mais isso que tudo, principalmente com mulheres, o que eu mais percebo, assim, a gente gosta de se aproximar, estar juntas, porque eu brinco que os BO são os mesmos. Sim. Então, a gente tá numa mesma frequência de linguagem, de negócio, de querer se ajudar, se apoiar. Dá um respiro, né? Arruma parceiros, a gente arruma cliente, a gente se diverte, a gente, né, faz negócios. E é muito, muito importante. Eu falo que network é linha de base para qualquer negócio, né? Os que sabem fazer sobrevivem, por longas datas, né? Com certeza. Meninas, vamos falar um pouquinho sobre estratégia para sucesso. Para o sucesso. Qual a estratégia de vocês para se manter? A pousada tem quanto tempo? Faz 12 anos. 12 anos. Há 12 anos aí, o que você considera que é um pilar, assim, desse sucesso da pousada? Olha, eu diria a resiliência. Os problemas vão existir, é você rir deles e levar eles com a maior leveza que você conseguir, saber que eles vão existir todos os dias. Se você tem colaboradores, se você tem clientes, você tem probleminhas acontecendo, eu acho que é tentar lidar com eles assim de uma forma tranquila, ter bons parceiros, escolher pessoas muito legais ao seu redor, de novo, né? Que vão te botar pra cima, te trazer coisas novas. Eu sou uma pessoa, eu sei que tem perfil de pessoas, eu sou uma pessoa que não me vejo trabalhando sozinho, assim. Eu preciso
Tá, e de novo, a gente acaba até involuntariamente escolhendo mulheres, porque depois a gente tá na mesma frequência, então saber que eu vou chegar na pousada, tem a Dani, tem a Eliane, a gente conversa uma coisinha que aconteceu, isso pra mim ajuda muito, assim. Ter essa energia de uma levantando a outra e não uma coisa de competição, assim. Acho que pra mim é isso. Sim. A gente tem aí buscando um outro lado, né? Porque tudo é uma junção, né? Buscando o outro lado é a questão de estar sempre buscando aquilo que é novo, aquilo o que pode proporcionar uma experiência a mais para quem chega. Né? Isso, sempre estudando. Eu falo que eu sou a louca dos cursos. A Dani ela tá sempre atrás de alguma coisinha, trazendo nova, querendo ir nos lugares, conhecer, aprender, fazer lá. Né? Sede de aprendizado, né? Ela sempre, devora. Porque... Primeiro, porque a gente mexe com pessoas. Segundo, porque a gente tem que entregar experiência. Terceiro, porque a gente mexe com pessoas. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Então, a gente tem que saber com certeza o que a gente está fazendo. Porque tem muita gente que faz na base do eu acho, né? E é uma coisa que, assim, eu sempre falo, né? Eu acho, não, vamos lá, vamos ver se é desse jeito mesmo e vamos pesquisar. Então, e assim, nesse sentido, a gente faz tudo muito bem, porque às vezes eu chego com uma ideia que é, assim, muito mirabolante, mas aí ela fala, não, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele jeito, e a gente acaba se alinhando e o negócio acaba saindo. É muito bom quando tem a sintonia, assim, para trabalhar, né? Sim. Claro que devem ter os desafios, os dias, mas assim, a gente percebe, né? Até na troca de olhares de vocês, o quanto, assim, você se gosta e uma admira a outra, né? Isso é super importante, né? Sim. Para o negócio fluir. Meninas, a gente tem aqui um quadro que chama Momento Merchan. Sim. Vocês vão olhar para a câmera aqui, nós vamos fazer de individual de cada uma. Dani começa, depois a Luísa faz. Vocês vão falar um minutinho mais ou menos aí, o seu melhor merchan sobre o seu negócio. Combinado? Combinado. Olá, meu nome é Daniela Leme, eu sou da Atma Terapias, trabalho com as terapias manuais. O meu foco é com a terapia integrativa e a linha terapêutica. Então, a minha abordagem ela é individualizada, personalizada, de forma com que a pessoa se sinta melhor. Eu trabalho atendendo desde as questões físicas, uma dor ou alguma questão pontual, até as questões emocionais, as questões psíquicas. Então, às vezes, é um sono que não está regulado, ou alguma questão, o estresse do dia a dia, ou uma questão de dor mesmo, uma correção ali de dor, para um alívio de dor, para área esportiva, né, para alto rendimento ou para alta performance, para o rendimento esportivo. Então, aquela pessoa que vai para a academia, sente aquela dor um pouquinho, incômodo. Então, para devolver função para esse músculo, eu faço a terapia manual com essa abordagem também. Então, de uma forma integrativa, de uma forma a ver o corpo, né, como uma unidade, que é como ele merece ser visto mesmo, eu atuo nessa linha da área da terapia manual. Venha nos conhecer, o único spa de Bragança Paulista, aqui no Recanto das Rosas. Eu sou a Luísa, a idealizadora da pousada Recanto das Rosas. Convido a vocês a conhecerem o nosso espaço. Estamos a 5 quilômetros do centro da cidade e oferecemos um espaço de desconexão, de relaxamento, de momentos familiares. Temos 10 acomodações, cada uma personalizada com a sua carinha. Temos uma trilha, temos um centro de spa. O nosso espaço também está disponível para o seu evento, o seu retiro, o seu casamento. Vocês podem acessar o nosso site para conhecerem todos os quartos, conhecerem os valores, os tarifários, e nas redes sociais a gente posta um pouquinho do nosso dia a dia. Dani, já fiquei sabendo que você atende alguns atletas famosos, algumas marcas interessantes que você não pode falar tanto quais são, mas me conta como é esse tratamento que você faz para a área esportiva.
Então, Jamile, fora as questões da terapia manual para o spa, né? Então, eu atendo também na área esportiva. Esse ano eu tive a felicidade de participar de 2 eventos mundiais, né? Que foi uma corrida que a Red Bull faz uma vez por ano. Participei de um evento mundial de capoeira também que teve em São Paulo. Já fiz algumas corridas aqui, né? Evento nacional, tive a alegria de passar pela experiência do Recover no Brasil Ride de Botucatu, foi o que abriu o evento, né? Ano passado eu fui para a BTFF, então eu faço esse trabalho na área esportiva, atendo, acompanho alguns atletas, né? Lutador de MMA, atletas de corrida asfalto, corrida de montanha, então eu faço esse acompanhamento com alguns atletas. A gente teve agora a última luta, né, do atleta que eu acompanho, a gente ganhou, graças a Deus. Então, assim, a abordagem da terapia manual, ela é essa, a terapia manual, ela vai para várias coisas dentro da saúde mesmo. Então, terapia manual é para saúde. Então, eu tenho também essa abordagem. Muito bacana, Dani. Meninas, quero que vocês deixem uma mensagem aqui para outras mulheres que querem empreender na área de vocês. Que conselho vocês dariam para essas mulheres? Então, assim, para quem deseja, né, empreender na área, o estudo é fundamental, né? Estudar muito. E, assim, que o medo de errar não seja maior do que a vontade de acertar. E não precisa ser fácil, basta ser possível. Porque no ramo, no empreendedorismo, nem tudo é muito fácil. Mas se é possível, vai conseguir, vai dar certo. Segue em frente. Nem tudo é um mar de rosas, né? Mas, bom, o meu conselho seria um pouco do que eu trouxe na outra pergunta. Essa coisa de você insistir, você continuar, né, num terreno fértil, sendo resiliente, todos os dias um tijolinho por vez. Quando você vê, depois de 5 anos, você tem a casa construída. Eu acho que, assim, da minha experiência que eu trago, o conselho é muito esse. É você entender que cada dia você está pondo um tijolo e nada do que você faça bem feito, com propósito, com carinho, daqui a alguns anos vai dar certo, assim. Eu acho que fazendo com bons propósitos, com certeza vai ser um sucesso. Tem toda a razão, né? E fazendo para ajudar, fazendo para colher, que é o que vocês fazem, fazendo para cuidar, né? Que é muito importante. Sim. Olha, adorei conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham inspirado mais pessoas aqui com a história de vocês. Sim. É muito legal essa junção, né? Das duas trabalhando, vocês duas estarem partilhando aqui esses momentos, né? E desejo todo sucesso e que vocês não parem de estudar, que vocês não parem de crescer. Ela tem bastante espaço, né, Luísa? Que você invente mais um tanto de coisa lá, porque a área você tem. A gente vai voltar aqui contando dos novos projetos. Exatamente. Quero acompanhar mais. Eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada, gente, Jamile. Que agradece. Obrigada. E, gente, esse foi mais um episódio do podcast Bragança para Mulheres. Acompanhe aí os próximos episódios. Curta esse, compartilhe, envie para todo mundo. A gente tá com ele no YouTube, no Spotify e no Instagram, @Bragança para Mulheres. Muito obrigada.